Fala, fiel, tudo bem com vocês? Pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o Corinthians recebeu o Novo Horizontino lá na Neoquímica Arena e venceu por 2-1. O Corinthians foi com um time bastante misto e com essa vitória acabou se consagrando como a segunda melhor campanha geral e o primeiro de seu grupo. Lembrando que o Corinthians já volta a campo para as quartas de finais do Campeonato Paulista nessa terça-feira. Boa noite, Léo Inácio. Como você está? E o que você achou da Boa, escalação do Corinthians para a partida de hoje? Calma, Léo, calma. Já te chamo. boa noite, fiel. Boa noite, Wesley. E aí, cara? Mais uma vitória do Timão, né? Hoje que não tinha tanto peso assim de ganhar, hoje era só para cumprir tabela, né? A escalação foi muito reflexo disso, até porque, igual você falou, né? O Corinthians nessa próxima terça-feira já entra em campo, aí valendo, vaga na semifinal, né? Pelas quartas de final do Campeonato Paulista. E o Corinthians foi a campo hoje com o Matheus Donelli, então até o Cássio foi preservado hoje. Na lateral direito, o Luiz Mandaca, estreante, que acabou metendo gol. Bruno Mendes, Gil, Fábio Santos. No meio, Camacho, Rony, Matheus Vital. E no ataque, Mosquito, Gabriel Pereira e o inoperante Jô. Inoperante Jô. Sabe que a média de idade do Corinthians para esse jogo estava em uns 20 anos, colocou o Jô, a média de idade já foi para 38. E falando desse jogo, Léo, uma coisa que me surpreendeu, dessa vez realmente fiquei surpreso, foi que o Mancini não manteve a formação, né, que ele vinha adotando nas duas últimas partidas anteriores. Então, aquele 3 3 4 3-6-1, né? 3-6-1, eu ia falar 3-5-2, mas é mais um 3-6-1 mesmo que ele vinha adotando, não foi utilizado na partida de hoje. Ele voltou para aquela formação, aquele 4-3-3, novamente usando três volantes aí no meio de campo, e para a partida de hoje funcionou bem, principalmente pela fragilidade do Novo Horizontino, pelo fato do Novo Horizontino querer propor o jogo contra uma equipe bem postada, que é a equipe do Corinthians, e também pelos jogadores leves que entraram hoje, né? O Gustavo Silva, o Gabriel Pereira e principalmente o Matheus Vital e o Rony, são jogadores aí de muita velocidade. Cara, no primeiro tempo eu achei que o Corinthians controlou muito bem a partida. Quando agredia, principalmente com o Matheus Vital, dava trabalho para o Novo Horizontino e foi pouco assustado. Eu acho que o Matheus Donelli fez uma partida muito segura, né? Conseguiu aí basicamente ser bem acionado nas poucas vezes em que a defesa do Corinthians foi furada pelo ataque do Novo Horizontino. E principalmente eu quero destacar, né? O Mandaca, que fez o gol no segundo tempo. O Matheus Vital, que criou boas chances no primeiro tempo, principalmente com uma bola na trave. E o Gabriel Pereira, que é um jogador que eu acredito que precisa, né, de mais, de uma sequência maior. Achei o time seguro também no meio de campo, apesar de não ter nenhum volante ali realmente combativo, né? O Camacho e o Rony são jogadores de mais posse de bola e passe, mas mesmo assim foi suficiente para o jogo contra o Novo Horizontino. Então, no primeiro tempo, o Corinthians fez um gol, uma bola na trave, e também quando apertava um pouquinho mais, conseguia descolar em um chute. Teve várias jogadas também, Léo, que me chamou a atenção, que os pontas, tanto o Gabriel Pereira quanto o Mosquito, buscavam o Jô, né, o centroavante. Enquanto o centroavante não está presente, é difícil, né? Então o Corinthians poderia ter terminado o primeiro tempo com uma vantagem muito maior se o Jô tivesse chegado nas bolas cruzadas a tempo, né? E outra coisa que eu quero destacar agora já do segundo tempo foi que o Novo Horizontino estava praticamente morto no jogo, completamente dominado pelo Corinthians, até o Bruno Mendes fazer aquele pênalti, né? Um pênalti que provavelmente colocaria o time de Novo Horizonte de volta no jogo, mas isso não aconteceu porque logo em seguida o Mandaca fez um gol, o primeiro gol dele como profissional pelo Corinthians. E no final eu acredito que a vitória ficou de bom tamanho para o futebol que o Corinthians apresentou hoje. E o que você achou, Léo? Não, com certeza. Acho que assim, o jogo de hoje, pelo menos eu, né? O que eu esperava? O Corinthians não fosse ter grande toque de bola, porque esse time aí não tem entrosamento, nunca jogou junto. A gente teve, por exemplo, estresse como o do Mandaca, o Gabriel Pereira jogando desde o início. Então, jogadores que nunca tinham atuado junto. Mas o que eu, pelo menos, esperava, né? A gente sabe que, por exemplo, do time que está sendo o principal hoje, que, por exemplo, o Otero a gente sabe que não está indo bem, então a gente precisa talvez achar uma alternativa
para colocar no lugar do Otero quando ele não estiver indo bem na partida, ou mesmo já começar como titular no lugar do Otero. Então, por exemplo, assim, o Matheus Vital hoje foi muito bem. É uma alternativa para colocar no lugar do Otero. Gabriel Pereira também é uma outra alternativa. Talvez deixar de jogar com o centroavante e jogar com o Mosquito no lugar do Cauê também é uma alternativa, porque esses três jogadores que a gente esperava que atuassem bem e colocassem uma pulga atrás da orelha do Wagner Mancini, né? Como você falou, no primeiro tempo, as jogadas ficaram basicamente centralizadas no Matheus Vital, que era uma incógnita que a gente falava, né? Será que ele vai voltar a jogar bem do jeito que ele estava jogando, né? Antes de se lesionar, antes de fazer a artroscopia no joelho e tal. E hoje ele mostrou que sim, ele está em forma, voltou bem. Claro que falta um pouco de ritmo de jogo ainda, mas você vê que é aquele jogador que a gente via antes de se lesionar, né? Que se livra bem da marcação, abre espaços, toca muito bem a bola, que vai para cima, que tá com antes, né, de se lesionar, estava com um faro muito bom de gol, acertando chutes de fora da área. Hoje meteu uma bola na trave, deu um chute ali que passou raspando. Então, assim, Vital, Mosquito, Gabriel Pereira e o próprio Rony, o Rony muito bem ali na questão de marcação do meio de campo, agressivo, roubando bolas, tocando a bola indo para frente. Gostei muito desses 4 jogadores hoje, que na minha opinião vai colocar uma pulga assim, atrás da orelha do Wagner Mancini, para colocar esses jogadores para talvez mudar o esquema tático durante o jogo, para mudar um pouco o jogo dependendo da situação que tiver, porque é igual a gente falou, agora os campeonatos vão entrar em fase final. Na terça-feira o Corinthians pega já Inter de Limeira pela quarta de final do Paulistão. Na quinta-feira tem um jogo fundamental na Sul-Americana, que se o Corinthians perder, encerra suas chances de classificação. Se o Corinthians empatar, né? Praticamente já... exatamente. Se o Corinthians empatar, já está fora da... Já não tem mais chance de classificar, né? E essa questão, né? Vai ter que achar alternativas, porque aí começa o brasileiro também, se classificar para a semifinal do Paulista. Cara, se for para chegar na semifinal, para perder na semifinal também, ou para perder na final, que tivesse caído na fase de grupo, né? Mas enfim, são boas alternativas. Gostei do Rony, gostei do Vital, gostei do Mosquito, gostei do Gabriel Pereira. E destaques negativos, o Jô, que na minha opinião não entrou no jogo hoje. O que o Jô participou do jogo hoje? É difícil, cara, difícil. Eu até achei que ele começou a partida bem, sabe? Segurando um pouquinho a bola lá na frente, mas é igual eu falei, quando a bola buscava o Jô, ou algum jogador de ponta cruzava em direção ao Jô, ele sempre chegava atrasado, cara. Sempre chegava atrasado. Sim, o Jô pouco participou do jogo. O Jô teve algumas chances de fazer gol ali, e estava sempre atrasado, que é o que a gente fala. E o que me incomoda mais da questão do Jô é que parece que ele não está insatisfeito, cara, com um centroavante, com a história que ele tem no Corinthians, com a história que ele tem no futebol. Tá na reserva para um menino, para um time que está numa situação que precisa se afirmar, justamente para essas questões dos próximos campeonatos, os campeonatos que estão entrando na fase final. E você não vê, por exemplo, ele reclamando porque não recebe uma bola, você não vê ele brigando com um zagueiro. Parece que ele está satisfeito. Parece que ele está satisfeito com esse futebol dele aí, que está em final de carreira. Não sei se ele vai aposentar no final do ano, mas o que me incomoda é isso. Parece que o Jô está satisfeito, que não está fazendo gol, que está na reserva e que não está fazendo. E um centroavante que precisa de gol, né, cara? Precisa. E uma coisa diferente que a gente pode ver, né? Basicamente, 3 jogadores aí, medalhões, foram colocados na reserva em comparação com o time dos últimos jogos do Mancini, que foi o Fábio Santos, o Gil e o Jô. Hoje, dos 3, só quem não jogou bem foi o Jô, né, cara? Sim, a gente viu o Fábio Santos fazendo um gol e participando das jogadas, né? Fábio Santos muito mal ainda na questão de cruzamento. A gente viu que ele sobe, não acerta nenhum cruzamento, não sei, cara. E um destaque que eu queria colocar também, um pouco negativo, foi o Bruno Mendes, cara. O Bruno Mendes, que a gente cobrava a titularidade dele para colocar no lugar do Gerson a gente sabe que não vai ficar. E hoje, cara, o que ele entregou de bola na entrada da área ali foi um absurdo.
Pelo menos uns 4 passes que ele dá na entrada da área ali, entregando para o adversário, foi brincadeira. Então, assim, esse jogador que vinha sendo regular, que a gente defendia a titularidade dele, parece que, não sei, desanimou, Mano. porque... Basicamente, depois que a gente começou a elogiar ele, teve esse jogo e o jogo passado que ele começou como titular também, que foi o da Sul-Americana, que ele entregou aí umas bolas Sim, que realmente não era esperado não pro nível que o Bruno Mendes está hoje. Também tem um período de adaptação, é um jogador bem jovem, mas hoje o João Vitor tá muito mais consistente. O Raul, então, não sim, precisa nem falar, né, mano? sim, mas aí acende um alerta, né? O dia que o Raul não puder jogar, o dia que o João Vitor não puder jogar, quem vai ser o zagueiro reserva? O Gil também parece que não tá muito bem, não. Provavelmente o Avelar, né, mano? Provavelmente o Avelar. O Avelar é o próprio Léo Santos que voltou Ou o hoje Léo também, né? Santos. A gente entra, fica 2 minutos no jogo, só pra falar que entrou, né? Mas, ó, gostei do Matheus Donelli também, um destaque positivo. O Matheus Donelli é um goleiro muito jovem, tem 18 anos só, o Matheus Donelli, né? E muito seguro, hoje bem ali na questão de saída de bola. E é um outro também, um bom reserva para o Cássio, a gente sabia que ele não vai poder jogar. Quer dizer, a gente sabia que tinha o Walter. E o Walter muito questionado também, que às vezes era até melhor que o Cássio, né? Sim, sim. E o Matheus Donelli tá bem. Eu acho que, para mim, esses foram os destaques, tanto positivo quanto negativo. E aí, na terça-feira, a gente já tem a Inter de Limeira, né, Wesley? Na terça-feira o Corinthians já entra. Agora a gente, por causa do calendário, né, o Campeonato Paulista ele não é mata-mata, ele é só mata. Então é um jogo para definir a classificação. O Corinthians precisa vencer aí e provavelmente a gente espera, né, que faça um bom jogo contra a Inter de Limeira e ocasionalmente acabe saindo com a vitória. O Fábio Santos, cara, eu sempre falei aqui que, na minha opinião, né, a questão do Fábio Santos era muito mais física do que técnica. Ele é um cara que desde que voltou para o Corinthians não saiu de campo, não saiu do time titular, então acho que precisava de um descanso e essas duas partidas de descanso aí, onde o Piton foi titular, o Fábio Santos hoje voltou já apresentando um futebol melhor do que ele tinha apresentado já no resto desse ano. Vamos para as notas então, Léo, da partida de hoje. Você começa então com o Matheus Donelli, que você já elogiou, que realmente foi bem hoje na saída de bola, não inventou, foi bem seguro ali, socando a bola para frente quando necessário, mas quase fez uma cagadinha ali no jogo também, mano. Ele deu uma escorregada ali, quase que deixou a bola entrar ali. Mas acontece, né? Matheus Donelli, né? Fez uma partida segura, igual a gente comentou. Sofreu o gol de pênalti, que pênalti não dá nem o que falar. Né? Então eu dei nota 6 para Matheus Donelli, para a nossa dupla de zaga, né? Bruno Mendes e Gil. Eu comentei, né? Que o Bruno Mendes errou alguns passos na saída de bola ali, preocupou essa questão, porque ele era um jogador muito regular e que aparentava ter uma boa saída de bola, né? E hoje, contra o Novo Horizontino, apático o Novo Horizontino, né, cara? Com um time que precisava ganhar para se classificar, parecia que, não sei, parecia que era o contrário, né? Que o Novo Horizontino estava cumprindo tabela e o Corinthians precisava ganhar. Então, para o Bruno Mendes, eu dei nota 5. E para o Gil, que para mim pouco apareceu no jogo, foi o capitão hoje, eu dei uma nota 5,5. Bom, nas laterais tivemos hoje o Fábio Santos, que fez uma partida, na minha opinião, nota 6, uma boa partida, e o Mandaka, que não apareceu tanto, mas também estreia do cara aí na lateral direita, jogador Meteram gol, né? muito novo, teve a felicidade, né, de fazer um gol. Porra, você imagina, um lateral direito fazer sua estreia pelo Corinthians e conseguir fazer um gol. Já deve ter igualado o Jô em número de gols no ano, né, o Mandaka. Então também nota Já. 6 para o Mandaka. E no meio campo hoje, Léo, qual que é... Eu quero saber a nota que você vai dar para o Rony depois de tantos elogios pro futebol dele. Cara, eu defendo essa questão Ah, de dar só sequência pro uma coisa, Léo, Rony. desculpa. Eu acho que Opa! era jogo pro Biro hoje jogar, viu? Sim, Era jogo sim. pro Biro jogar. Apesar do Fábio Santos ter feito uma boa partida, não tinha problema nenhum no Biro ter começado pela lateral esquerda, porque igual a gente já falou aqui, pegaram o menino, subiram ele do time de base, Rasparam a cortaram a cabeça dele, né? sobrancelha dele, É, cortaram a sobrancelha dele e não colocaram ele pra jogar nenhum minuto. Palhaçada.
Não, realmente. É, era jogo, talvez, não, se começasse como titular, é colocar no segundo tempo, né, para tirar o peso da estreia. Corinthians que não tinha obrigação nenhuma de vencer o jogo, muitos ainda falavam de entregar o jogo para eliminar o Palmeiras. Discordo totalmente, eu acho que assim, isso daí é coisa de porco, né? Espírito de porco e deixa pro rival fazer isso mesmo, né? Mas vamos lá, Camacho, começando pelo Camacho no meio de campo ali. Camacho é aquele jogador assim, né? Ele não entrega, ele não. Mas também não faz muito. Faz futebol básico, né? São passes do lado, às vezes ele acha uma boa bola ali. Mas eu acho o Camacho muito tímido dentro de campo, cara. É um cara que, se ele fosse um pouco mais rápido, um pouco mais versátil, ele ia ser um puta de um jogador no meio de campo ali, ia ser titular do Corinthians. E a gente vê ele é muito apático dentro de campo, ele às vezes muito lento e devia se apresentar mais, né? Então eu dei nota 5 para o Camacho e para o Rony, cara. O Rony defendo uma sequência de jogos para o Rony também. Acho que, por exemplo, no time titular hoje que está jogando o Ramiro, eu sou muito mais o Rony jogar naquela posição ali, porque ele é mais novo, tem uma marcação um pouco mais agressiva e toca a bola melhor que o Ramiro, por exemplo, na questão de criação de jogada, né? Aquele 3-6-1 ele tem totais condições de jogar como titular. Totais condições, exatamente. E a gente sabe que o Ramiro vai bem na parte de Chutar a bola destruir forte para jogadas, fora. né? De destruir jogadas. Na parte de construção de jogadas, o Ramiro deixa a desejar. É um cara que corre bastante, vai correr bastante e fazer atletismo, né? Mas beleza. O Rony, né? O Rony eu dei nota 6,5 para ele. E fechando o meio de campo, o Matheus Vital, né? Como eu comentei no começo, né? O Matheus Vital, a gente tinha essa dúvida se ele ia recuperar o futebol que ele estava antes da sua lesão. E o Matheus Vital apresentou bons sinais de manter esse bom futebol, né? Não foi em todo momento do jogo, até porque, igual a gente falou, esse time do Corinthians a gente não esperava ter bons postos bons passes de bola, ótimas jogadas, porque é um time que nunca jogou junto. Mas você vê que o Matheus Vital é esse jogador aí, para abrir espaços. Então, eu defendo, por exemplo, já na terça-feira, testar, por exemplo, o Matheus Vital junto com o Luan no meio de campo ali, tirar o Otero, sacar o Otero. Sim. E também como na questão de sacar o Cauê e colocar o Gustavo Mosquito, né? Então, para o Vital, eu dei nota 6,5 também. Bom, falando do ataque do Coringão hoje, que foi Gabriel Pereira, Mosquito e Jô, eu acho que o GP, né, que já está sendo chamado assim pelos comentaristas, fez uma boa partida, mas também nada excepcional, tá? Apareceu menos que o Gustavo Silva, então fez uma partida, na minha opinião, nota 5,5. Mas lembrando, né, que é uma coisa que o Felipe do canal Salve o Corinthians fala bastante, e essa não é a posição que o Gabriel Pereira joga. O Gabriel Pereira joga ou um pouquinho mais centralizado, ou do lado direito, que é o local que o Gustavo Silva joga. Então jogou fora de posição, leva esse crédito aí e essa notinha. Agora o Gustavo Silva, na minha opinião, fez uma partida um pouco mais consistente. Ele é um jogador que busca ganhar na velocidade e fazer cruzamentos para a área, mas quando você tem um Jô na área fica difícil. Nota 5,8 para ele também, não vou dar nota 6. E o Jô, cara, pelo amor de Deus, o Jô realmente precisa conversar com a comissão técnica, pedir um tempo para melhorar o condicionamento físico dele e dar uma última cartada para recuperar o prestígio que ele tem junto com a torcida do Corinthians e na instituição mesmo. Eu acredito que ele está hoje seria a minha terceira opção para o ataque, o que é muito triste para um jogador de tanto potencial técnico, que é o caso do Jô, né, mano? E dos jogadores que entraram, o seu xará Léo Natel, o Felipe, o Matheus e o Watson, além do Léo Santos. Você já disse que o Léo Santos fez aí ótimos 2 minutos em campo. Quem mais se destaca, Léo? O Watson, né? O Watson ficou, acho que, mais em campo ali, junto com o Léo Natel, que eles entraram ali mais ou menos no começo do segundo tempo. O Watson parece ser um jogador, assim, com esperanças de virar um grande jogador, né? Você vê que ele tem uma certa habilidade, que ele é um jogador rápido. Então, assim, tem que trabalhar esse menino e ir crescendo eles aos poucos. Justamente usar esses jogos aí que o Corinthians vai cumprir tabela
talvez na Sul-Americana, né? Não vou. Mas vamos aí, vai classifica na Sul-Americana e a gente não sai cumprir tabela, Vamos né? esperar, né? Vamos esperar É, quinta-feira. Acho que é vamos jogar jogo é o aí, dia D. né? Eu acho difícil, mas no futebol nada é impossível. A gente já viu várias coisas acontecerem aí, né? Então, acho que o Watson, desses 5 que entraram, é o principal destaque. Para mim, ele fez algumas boas jogadas, junto com o Mosquito ali. E o Léo Natel também, cara. Quem que é o Léo Natel, né? Com essa. Que crítica, hein, Léo? Que crítica pesada pro Léo Natel. Hoje o William não está aqui para defender o Léo Natel. Ele é que é um grande defensor do futebol e da velocidade do Léo Natel. Não está aqui, mas é isso, mano. Eu acho que foi uma boa partida do Corinthians, uma partida sem muitas pretensões, né? Mas que o time fez o dever de casa, o que precisava ser feito, mesmo jogando aí com vários garotos. E o Corinthians, a gente já falou, volta a campo na terça-feira, contra a Inter de Limeira, não é a Inter de Milão, é a Inter de Limeira. Depois, na quinta-feira, contra o Peñarol, fora de casa, precisando de uma vitória pela Copa Sul-Americana. E depois, no domingo já, né, Léo? Caso se Sim, classifique no Campeonato Paulista. sim, acredito que sim. Aí a semifinal é a mesma coisa que as quartas, né? Só mata. E aí entra aquela questão de ser o primeiro melhor colocado no geral contra o quarto e o segundo contra o terceiro, né? Os que se classificarem, né? E o Corinthians, com essa segunda colocação no geral garantida aí, vai decidir tanto as quartas quanto a semifinal já está garantida, decidida na arena, né? Independente do adversário que vai enfrentar. E para a final, e aí vale ver se o São Paulo vai chegar na final junto com o Corinthians. Mas aí vai aquela questão, né? As quartas de final e a semi continuam valendo os pontos. Então o Corinthians hoje está 2 pontos do São Paulo. Então, por exemplo, num eventual empate do São Paulo e o Corinthians vencendo as quartas de final contra a Inter Limeira, e o São Paulo avançando por questão de pênaltis, o Corinthians assume o primeiro lugar geral, e aí, mesmo enfrentando o São Paulo na final, vai decidir o jogo na Arena Corinthians. Fechou. Então, quando tiver jogo do Coringão, você acompanha aqui no canal do Loucos do Bando. Lembrando que para o jogo de terça, a gente vai participar de um pré-jogo lá no canal Salve Corinthians, do nosso mano Felipe, que participou aqui de um pré-jogo também antes do Majestoso. E é isso, Léo. Manda um recado final aí pra galera. Valeu, fiel. Tamo junto. Vai, Corinthians. Isso aí, pessoal. Se inscreve aí, deixa seu like, seus comentários. Se você não gostou que o Corinthians ganhou hoje, que eu acho que tem muita gente que não gostou, corneta a gente aí. Tamo junto, vamos nessa. E vai, Corinthians. Fechou, pessoal. Tamo junto.